Inovadores da saúde! Hoje você vai ter uma aula aqui de como você pode iniciar o seu negócio digital com dois empreendedores. Eles são raiz, vocês vão ver aqui. Já conheço eles há algum tempo, Thiago Colosio, Fernando Soares, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, somos colegas lá do Cubo. E esse episódio aqui foi pensado num feedback que eu sempre peço para vocês. Um nosso ouvinte médico falou: "Ô Lorenzo, cara, eu quero começar um negócio, se a gente escuta os conceitos, mas e o passo a passo? E como começar? Quais são as armadilhas?" E aí eu pensei nesses dois colegas aqui para trazer para você, e você tem certeza que você vai gostar. Vamos começar aqui com o Fernando. Primeiro os mais velhos, os mais novos. Mas entregou, mas você ainda é muito jovem, né, Fernando? Conta aí pra gente um pouquinho da sua história, do seu background e da CM Tecnologia. Show de bola. Primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu fundei a CM Tecnologia com 24 anos, em 2012, saí da Ambev, era trainee da Ambev. Escolhi, em vez de vender cerveja, vender software na saúde. Mas eu tive uma dor de desmarcar um exame e pensei, poxa, seria muito mais fácil fazer isso online. E aí comecei a desenvolver um projeto de criar um sistema de agendamento online para clínicas, hospitais e laboratórios. Então eu saí da Ambev em 2012, né, fundei a CM Tecnologia com esse principal propósito de digitalizar a experiência do paciente. E aí de lá para cá a gente criou uma jornada digital do paciente com vários módulos, né? Não só agendamento, confirmação, elegibilidade, check-in, portal do paciente, resultados online. A gente tudo totalmente integrado nos ERPs de saúde, e daí criou uma nova business unit nossa de integração e interoperabilidade. Então a gente conecta hoje várias subverticais de saúde, desde indústria farmacêutica, distribuidores, operadoras, várias health techs, inclusive várias B2B. Referências hoje no país integram em hospitais, clínicas e laboratórios através da nossa plataforma. Então hoje a gente está em mais de 1.000 hospitais, clínicas e laboratórios. Estamos com o ano passado a gente fez, agora né, tá fresh, 2022 a gente fez mais de 125 milhões de transações, né, impactando pacientes. Então acho que a gente está com um sonho grande aí, já estamos há quase 11 anos na estrada e já erramos muito, né, Thiago? Então acho que o principal aqui meu pai sempre fala, é mais fácil, mais rápido e mais barato aprender com o erro dos outros, né? Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho da jornada e dos nossos erros. Vamos passar isso aqui hoje, né? Isso aí. Obrigado. E aí, Colosio? Bom, prazer também estar aqui, tá? Obrigado pelo convite, Lourenço. É um prazer também estar aqui com o Fernando, né? E, bom, a minha história empreendendo no mercado aí de saúde começou em 2016. Eu estava na indústria farmacêutica, trabalhava numa empresa que era uma distribuidora de matéria-prima para farmácia de manipulação, e ali conheci um pouquinho sobre o mercado de medicina personalizada, né, que é basicamente você prescrever uma fórmula individualizada ali para um paciente e ver que a experiência para o cliente era bem ruim, né, e a gente conhecendo o lado da indústria, como que eu consigo agora criar uma solução do lado do paciente que puxe um pouco mais para o que o varejo está indo e menos para o que o mercado era na época, uma coisa pulverizada, bem localizada, né? Você tinha que encontrar a sua farmácia no seu bairro ou depender de algumas outras referências, e a gente começa a manipular aí com o desafio também de criar essa solução digital, acho que bem semelhante ao que o Fernando comentou, para melhorar a experiência do cliente ali na ponta. E de lá para cá, a gente começou como marketplace e hoje a gente está indo mais por um caminho de verticalização. Então, no meio dessa história aí de 2016 para cá, a gente teve vários momentos onde a gente pivotou, testou outras coisas, testou outros modelos de negócio e chegamos aí no que hoje a gente acredita que é o modelo ganhador, que é a gente ter um modelo mais Amazon, né, onde a gente tem base de tecnologia, mas a gente também vai para o lado da operação. Então, imagino aí que tem bastante coisa para a gente conversar, para ajudar o pessoal que tem dúvida sobre como testar, como fazer esses movimentos dentro do negócio e, enfim, vai ser um prazer poder ajudar um pouquinho. Perfeito. Então, vocês percebem que são dois empreendedores digitais da saúde que estão batalhando ainda, né?
a gente vê, principalmente da sua geração, né, Fernando? Alguns que já tiveram exit, que já ganharam um dinheirinho aí bom, mas ainda tem os empreendedores raízes que estão batalhando com um negócio, entregando uma proposta de valor satisfatória para o mercado. E também, Fernando e Thiago, o padrão não é, né, vender a empresa por 30 milhões, 50 milhões, né? O padrão é vender, emitir nota fiscal, gerar riqueza para a sociedade, gerar valor para os seus clientes. É isso que eu acho que é o importante. Mas vamos lá. Primeira pergunta que esse médico me fez, ele disse assim: como eu vou começar? Eu quero ter um aplicativo digital. Eu estou com uma ideia. Geralmente eles têm receio de contar a ideia. E aí eles chegam assim para mim: Lorenzo, né? Porque eles ouvem meu podcast. Eles falam: Lorenzo, estou com uma ideia aqui. Não conta o que é ideia. Você tem alguém que trabalha com aplicativo tal para me indicar? E eu quero passar para vocês essa aí. O que vocês acham aí? Como que começa um negócio digital, sendo que o cara não é de tecnologia? Ele tem a ideia e talvez ele tem os clientes, por exemplo, os pacientes, mas ele não tem quem constrói a tecnologia. Qual que é a opinião de vocês? Bom, eu acho que cuidado com a ideia, né? Assim, você olhar bem para ela e focar ali, acho que na parte do problema, né? Essa ideia, ela foi gerada de uma experiência sua, ela foi gerada de um problema que já está validado, né? E você poder testar isso, né? Acho que o primeiro passo, a gente estava até conversando antes aqui, é você testar se essa solução, essa ideia que você tem, ela realmente gera valor e resolve um problema, que é aquilo que você comentou agora, né? O importante desse negócio para ele perdurar e para ele depois ter sucesso é se ele está ancorado ali, fundado num problema e que você consegue gerar valor resolvendo aquilo direito, né? Então, eu começaria por ali, né? Eu acho que a primeira coisa, quando eu tenho uma ideia, não é pensar na tecnologia, é pensar no problema em si e entrar um pouco mais, né, nessas camadas, entender se esse problema é igual para você, tem um outro cliente ou paciente possivelmente no mercado que entende esse problema de um outro jeito, porque acho que é aqui que você vai tirar o maior valor nessa fase, né, antes de começar o negócio. Exato. E complementando, assim, é interessante porque lá atrás, quando eu tive a ideia, né, de criar na época eu não falava startup nem health tech, né, mas uma empresa de tecnologia, eu pensava assim, cara, para quem que eu vou falar? Não posso falar para muita gente não, senão vão roubar a minha ideia, né? E na verdade, ideia, cara, assim, não vale nada. Inclusive, você vê nas literaturas, se você olhar para mercado, produto, ideia, time, timing, o que de fato fala, né, das empresas que viraram, né, unicórnios aí, timing é o mais relevante. E é engraçado porque a gente vai pensar em quê? Produto, né, mercado, não o time, os founders são... Então, assim, isso desconstrói muito do nosso racional. Então, eu acho que, pelo contrário, se você tem uma ideia, você tem que conversar com as pessoas para validar, igual o Thiago falou, essa ideia. É uma dor só de você? É uma dor que mais pessoas têm? Qual cluster de médicos ou de pacientes ou de... Né, você tem que ver qual que é o seu público-alvo, quem vai usar isso? O que eu estou automatizando? Qual que é o tamanho desse mercado? Então, às vezes a gente pensa, poxa, seria muito legal ter esse app, seria. Mas quantas pessoas baixariam? E, de fato, quantas usariam? Então, e quem vai pagar a conta? E quem vai pagar a conta, exato. Então, assim, e é interessante que a gente já está no mercado há muito tempo, e aí não quer dizer, né, sucesso ou não, quer dizer, eu acho que erros acumulados. Então, as pessoas vêm até a gente perguntando mesmo. Falou, pô, Fernando, vamos bater um papo, né? Hoje eu recebi um WhatsApp para bater um papo amanhã, e eu sempre, toda semana, bato um papo com pessoas que estão começando a empreender. E é isso, às vezes a ideia, ela é show. A gente pode falar palavrão aqui ou não? Melhor não, né? Mas a ideia é ótima. Mas aí você fala, cara, e aí? Qual que é o próximo passo? Né? Tem uma outra literatura que fala que a mesma ideia que você tem, 60 pessoas no mundo tiveram. O que vai diferenciar é a execução. É a execução. Agora, isso, pessoal, eu acho que você já deve ter escutado isso, que a ideia não vale nada, mas eu ainda sinto muita resistência das pessoas compartilharem ideia. E eu não sei vocês, mas eu passei por esse aprendizado também. Lá atrás, eu achava que compartilhar a ideia, a pessoa pode roubar a minha ideia. Mas hoje eu tenho a convicção
que não vai roubar. Porque o difícil é a execução. E aí na hora que você tem que pensar que todo mundo, ninguém tá à toa falando assim, eu vou pegar a ideia dos outros para executar, né? Então, quando eu falo uma ideia para você, Fernando, por mais que você tenha fit com essa ideia, cara, você não vai largar tudo para executar essa ideia. E se você for executar ela junto com a CM Tecnologia, é perigoso você afundar as duas, nem a ideia sair do papel, nem a CM sair. É ou não é? E eu penso o seguinte também, você teve uma ideia, analisou o mercado, viu a dor, falou, poxa, isso aqui é um cluster de paciente grande que eu acho que eu consigo impactar. E eu acho que o próximo passo é qual que é o seu diferencial competitivo. Porque montar um negócio por montar, sem barreira de entrada, amanhã um outro montou e às vezes com mais capital ele vai escalar com você, vai escalar mais que você. Às vezes uns contatos e relacionamentos que ele tem numa outra frente, ele vai conseguir avançar mais que você. Então, qual que é o diferencial competitivo que você tem para aquela ideia? E aí que eu acho que falar e conversar com mais pessoas, você vai agregando valor. Poxa, então peraí, o Lourenço tem uma skill que eu não tenho, eu vou chamar ele para ser meu sócio, ao invés de não falar a ideia para ele. Então eu acho que você tem que se juntar com pessoas que vão somar naquilo, que vão criar um diferencial competitivo, e pode ser, de fato, conhecimento e know-how do mercado, pode ser o founding team, pode ser vários aspectos, mas que criam um diferencial competitivo. Por isso que eu falo que ideia por ideia, poxa, eu vou, criar aqui uma coisa mirabolante, mas e aí, e a execução? Quem vai fazer? Qual que é o mercado? Qual que é o tamanho? Como que nós vamos executar? Thiago, a questão da ideia, então, eu acho que você já tocou nesse assunto. A ideia, ela, pelo contrário, ela deve ser compartilhada para ver se você encontra nas opiniões fatores que ou te colocam para frente para execução ou que te levam a desistir dessa ideia. Mas uma vez que você tem essa ideia e você quer levar para frente, a primeira coisa a fazer é testar. Porque você não tem um negócio, você tem uma hipótese de um negócio. E você precisa testar para ver se aquela sua ideia está na cabeça do seu cliente, se tem gente que vai pagar por aquilo. Isso é um pouco diferente quando a gente fala em testar, o jeito que se testa quando a gente está abrindo um negócio tradicional. Por exemplo, se eu abro uma padaria num bairro, se eu for lá no Sebrae, eu vou ter ali um modelo para eu testar, construir um plano de negócio e com grandes chances de dar certo aquele modelo, porque é um modelo tradicional, que já se conhece, papapá. Agora, quando eu vou exagerar aqui, quando eu vou criar um táxi para me levar para a Lua, cara, não tem ninguém fazendo isso, eu preciso testar a minha ideia. Quais são esses passos? O que você fez lá no começo, quando você tinha ideia, para validar que é um passo até anterior à tecnologia que a gente já estava falando? Sim. Acho que primeiro tem um livro legal aí, que talvez muitos já viram, que é do Eric Rice, do Lean Startup. E aí ele tem um caso lá que ele conta que está bem relacionado a isso, que é basicamente você primeiro testar se tem interesse no que você está oferecendo e depois você pensar no produto. Então, acho que você tem que testar, você acabou de falar, o táxi para a Lua. Qual que é o interesse, Quantas pessoas têm interesse em fazer isso? E depois tem que testar se aquilo vai parar de pé no modelo de negócio. Então, dentro desse teste do interesse, você já tem que ter algum indicativo de como que vai ser a estrutura de monetização. Então, eu vou cobrar uma mensalidade, você usa quantas vezes você quiser, você vai, enfim, é transacional. Acho que nesse primeiro teste, você tem que pensar em caixinhas, que você depois vai evoluir, que é quem que é o meu público, qual que é o tamanho desse mercado, monetização, e aí, para testar é muito simples, a gente estava conversando antes aqui, o Fernando deu o exemplo de enviar um e-mail e ver se uma base específica tem interesse. Na Manipula.io, o que a gente decidiu fazer foi colocar um site e começar a gerar conteúdo para ver se a gente conseguia atrair pessoas e validar ainda melhor essa hipótese de que as pessoas usariam um serviço digital para comprar na farmácia de manipulação e entender até públicos que a gente não estava considerando no começo. Então, esse nosso teste estava mais ancorado em atração de pessoas digital. Então, a gente começou a pegar material que existia já disponível de o que é a Garcinia, matéria-prima mesmo, e trouxemos uma farmacêutica para transformar aquele material num material de leitura de um cliente. Então, um material que era uma coisa mais técnica
de dentro da farmácia, a gente falou, puxa, será que não tem pessoas que estão querendo saber, eu recebi uma receita aqui, e o que é Garcinia? O que eu estou tomando? As pessoas têm essa dúvida. Então a gente começou a construir isso dentro do contexto do meu mercado, né? Então tudo que vai numa fórmula, a gente quer deixar disponível online para atrair essas pessoas e ver se a gente consegue validar melhor o problema. Então a gente fez um site basicamente muito simples e colocou no ar e começou a gerar e colocar esse conteúdo para ver se a gente conseguia trazer pessoas e entender, você quer enviar receita, você quer cotar com 3, 4 farmácias, você quer... E tudo era manual, né? A gente fazia por trás um modelo concierge, que também o Lean Startup fala, que é, em vez de ter uma tecnologia muito grande... automatizada, né? Você põe seu time para fazer isso, até comprovar a hipótese, e aí sim você desenvolver. Isso. Aí você desenvolve a documentação de produto, e aí você começa a construir ali a parte de produto. Ô, Fernando, e num negócio de tecnologia, isso que ele está falando, isso não acaba nunca, né? No SD Conecta, a gente vive validando hipóteses, que na verdade são ideias do time, baseada nos feedbacks, e a gente tem que validar se aquela ideia vale a pena ser executada, ser levada para frente. Por quê? Porque executar uma ideia tá envolvido tempo e dinheiro. Tempo que você não está executando outra, que poderia ser melhor, e dinheiro e horas do seu time que está envolvido naquilo. Dá aí alguns exemplos para a gente, o que vocês usam para validar hipóteses que está antes da tecnologia, ou usando pouco tecnologia. Não, legal. Vou até dar um passo atrás, que eu acho que um dos exemplos mais legais é o Twitter, né? Fundado pelo Peter Thiel, que ele lançou, né? Então ele vai testar a hipótese com friend and family, né? Amigos e familiares. E o pessoal falou, cara, por que eu vou escrever em algum lugar X caracteres do que eu quero, o que eu sinto sobre política ou sobre negócio? E o negócio não deu certo, ele engavetou, 6 anos depois ele lança o Twitter e é o que é. Então, assim, ele testou e o timing não estava certo. E aí, ele engavetou, ficou ali, na hora certa ele lançou de novo. Então, assim, e ele não fez o aplicativo Twitter, né? Eu acho que ele começou como meio que uma mensageria, algo tipo assim, eu não vou montar aquele super app de comunicação, eu vou montar um MVP, né, um negocinho pequeno, igual o Thiago falou, algo que eu vou testar e validar aquela hipótese. Lá na CM, aí respondendo a segunda pergunta, lá na CM eu tive a dor eu falei, poxa, eu queria ter um atendimento digital. Aí eu fui nos meus relacionamentos lá em Belo Horizonte, sou de lá, da área de saúde. Então eu fui conversar com hospitais, fui conversar com clínicas, com médicos, e a dor de atendimento, né, era de todos. Falei, poxa, o call center está sobrecarregado, a gente perde X% das ligações, os pacientes ficam 30 minutos na linha. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui. E ao mesmo tempo eu conversei com pacientes, e todos nós somos pacientes. E todo mundo não gostava de ficar 20 minutos no telefone para agendar uma consulta, para agendar um exame. Então eu falei, pô, tem uma oportunidade aqui. No meu caso, como era uma automatização de um processo que já era manual via telefone, eu tive que desenvolver um sistema, né? Então eu não contratei uma fábrica de software, eu conhecia 2 pessoas, né, que tinham uma software house e chamei eles para serem sócios. Então esse foi o nosso start, né? Agora, com relação à validação de hipótese, a gente hoje tem duas frentes de negócio, né? A jornada digital do paciente e a plataforma de interoperabilidade. E na plataforma de interoperabilidade, a gente está integrando, igual eu falei, várias subverticais de saúde. Mas a gente tem uma célula de validação de hipótese, é uma máquina de validar hipótese. Então, eu estava falando mais cedo aqui, uma hipótese que a gente tem é do gestor, né, de tecnologia de hospitais, ao invés de abrir uma porta do banco e tudo mais, e instalar a plataforma de interoperabilidade, né, pedir para a CM instalar, ele mesmo instalar. Um autoinstalador, igual a gente instala um software, next, finish. Falei, poxa, peraí, a gente sabe se isso vai gerar o valor que a gente imagina? Então vamos testar. Vamos mandar um e-mail para 50 hospitais, clientes nossos, para leads, né, que ainda não são clientes nossos, que podem ser, e vamos testar se essa funcionalidade geraria valor ou não antes de desenvolver. E eu concordo com você, tudo que a gente desenvolve na empresa é recurso e dinheiro. E recurso também é dinheiro. Seja os desenvolvedores ou a equipe que você está alocada, ou também pela cuja oportunidade de estar fazendo outra coisa. Então você tem que escolher muito bem, eu acho que é um dos desafios do empreendedor, é priorizar tudo que a gente tem para fazer.
Porque no começo tudo é uma boa ideia, tudo vai gerar valor, tudo todo mundo vai gostar, mas obviamente não é assim, é exatamente o contrário. E no digital, pessoal, isso é muito mais frequente do que num negócio tradicional. Eu sou capaz de arriscar que o sucesso de uma empresa ele está muito ligado à capacidade de priorizar as ideias que funcionam melhor. Porque num negócio digital você tem ideias todo dia. Lá no SD Conecta existem várias ideias que chegam da base dos médicos através de feedbacks. Existem ideias do time, existem ideias dos founders. E como fazer isso caber no dinheiro e no tempo. E nessa máquina a gente também tem lá essa célula que a gente... Um dos passos é o discovery, né? Que é antes da tecnologia, a gente tem um grupo de pessoas que vai... E aí são alguns passos que eu queria compartilhar para você pensar. Primeiro, é igual uma evidência científica num artigo. Quando você pega um estudo, um relato de caso de uma doença, ele tem muito menos evidência, ele tem muito menos impacto do que um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, né? E aí, no produto digital é quase a mesma coisa. Se você entrevistar os seus usuários, é muito melhor do que você não entrevistar. Mas talvez tenha menos evidências do que você pedir para ele realizar uma ação ao invés de só de responder um questionário. Então, quando você fala, eu mandei um e-mail para minha base para ver se ela clicava no botão, é diferente de você mandar um questionário para sua base e perguntar se ele gostaria ou não. Ontem mesmo, eu no aplicativo da Centauro, que inclusive é lá de BH, né, para comprar um tênis, tinha lá um toggle, né, aquela chavinha, frete grátis. Aí eu, puxa, eu quero frete grátis, né? Aí ele abriu, eu achei muito legal, ele abriu, ó, esta funcionalidade não está disponível, estamos testando a necessidade. Cara, eu achei maravilhoso, porque o cara ainda me informou que tá testando, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, assim, será que é só eu que sou empreendedor, acho isso maravilhoso? Você acha que o usuário pode se sentir ofendido de estar participando de um teste? Qual que é a opinião de vocês para a gente avançar nesses testes com maior evidência, sem ser desleal, sem ser antiético com o usuário? O que vocês pensam disso? Bom, eu acho que depende da fase, né? Então, acho que assim, pensando quando você está começando um negócio, vai começar um negócio, vale mais você testar e ter alguém que fica um pouco chateado ou do que você não testar. Então, quando você não tem nada, você tem que testar, né? Isso é necessário. Agora, depois, quando você já está com a empresa, né? O caso aí da Centauro é um caso muito legal, que você tem que ser transparente. Então, acredito até, Lourenço, que você pode estar numa segmentação, algo do tipo dessa base de quem acessa lá o site, e isso não deve estar aparecendo para todo mundo. Então, dependendo do estágio de maturidade, você tem que entender bem também, segmentar a sua base para poder fazer o teste e não sair atirando para todo lado. Então, acho que depende da fase de maturidade. No começo, esse teste, você vai fazer ele bem amplo, porque o que você quer, né? Até o Double Diamond de você diverge, depois você converge, diverge e converge, para você chegar numa solução que vai entregar o máximo valor. Então, no começo, você está divergindo, você está estudando, você está pesquisando, você quer descobrir o que você ainda não sabe. No segundo momento, que acho que é esse caso da Centauro, ele está mais num momento de otimização, né? Então ele quer melhorar uma conversão, ele percebeu que, enfim, será que eu converto mais? E aí já é um pouco diferente, ele já tem um pouco mais entendimento de quem é o público que não converte, quem converte, e aí esses testes eles são mais direcionados, né? Então eu separaria ali em duas fases, né? Pô, você tem a fase de sair do zero, né? De 0 a 1, e depois você tem uma fase onde você já está criando uma otimização. Os testes são diferentes, né? E aí você tem que tomar cuidado para não, sem querer, tudo bem, né? Sem querer acontece, a gente acabar colocando um cliente numa segmentação que não deveria estar lá, depois você vai lá, resolve, comunica, mas você deveria já filtrar melhor. No começo não, né? No começo você faz o que tiver que fazer ali no teste para descobrir o valor. Eu acho assim, que o mercado já amadureceu muito em termos de tecnologia digital, né? Os heavy users
de entender o que é um teste ou não. Mas eu ainda acredito que eles não colocaram para todo usuário do app. Eles pegaram um cluster que você estava dentro desse cluster, talvez de heavy user, que usa muito, ou que já comprou, ou que retornou, ou pela idade, e falaram, por perfil, eu vou testar isso aqui. Então não foi, às vezes, né, alguém mais idoso que é a primeira vez que entra no app. Então eu já acho que já foi um teste segmentado. E assim, para mim, eu acho que sempre tem que testar e validar a hipótese, e você vai aperfeiçoando e refinando essa hipótese. E independente se é no físico ou no digital. Para mim, eu vi o case outro dia do Madeiro, eles testando e validando uma hipótese. Não sei se vocês viram, agora tem dependendo das localidades, tem um restaurante italiano dentro do Madeiro. Vocês viram isso? Não. É um outro cardápio, com outro nome, um outro garçom te aborda, dentro do Madeiro. Da estrutura do Madeiro. O que eles estão fazendo? Validando hipóteses. Tem gente que vem aqui comer hambúrguer, tem gente que vem aqui comer, né, para um filé com fritas. Será que tem gente que vem aqui comer massa também? Qual que é o custo desse teste para ele? Ele colocou outra pessoa lá na cozinha, que é um custo físico que ele já tinha, e está começando a testar. Opa, o italiano agora já está representando X% do meu faturamento aqui, ele pega e abre uma loja do lado do Madeiro italiano. Eu não lembro do nome, tá? Mas olha que teste mais legal, com custo baixo, com o mesmo público-alvo. Aproveita a capacidade que ele já tem, o custo fixo, tudo. Exato. E faz um teste. Então, assim, a gente às vezes fica falando, teste é só metodologia ágil, é só digital. Cara, não sempre você vai achar uma forma, né, de aprender, feedbacks rápidos, né, num looping de aprender para melhorar e validar as hipóteses e melhorar o seu produto, a sua ideia. Nada mais é que uma pesquisa, né? Como nós que somos da área da saúde, a gente está acostumado a ler pesquisas que tem um rigor científico porque lida com vidas. E quando você está num produto digital, você tem que ter um rigor metodológico para acreditar e confiar no resultado que você tem naquela pesquisa. E ter um balizamento ético e moral do que você vai fazer com esses testes. Mas eu concordo. E eu te falo que em inovação, o teste ele é melhor do que qualquer teoria. Eu gosto muito da frase, o feito é melhor do que o perfeito. Em inovação, isso é uma verdade absoluta para mim. Em inovação, um teste com a base de usuários, ele é melhor do que qualquer teoria que serviu para manipular eu para sempre tecnologia. Um teste com a minha base, em que eu estou tendo evidências naquele N, naquela amostra, ele supera qualquer teoria de qualquer artigo, na minha opinião. Eu tenho até um exemplo recente. Eu tive reunião de conselho ontem, né? Tem nossos conselheiros externos, acionistas, e eu tenho um conselheiro externo que chama Roberto Mamelli, que é um cara fera, foi CTO da Gympass, da Acreditas, é um cara que agrega muito lá, e eu tava falando o porquê que a gente não validou a hipótese X e hipótese Y, que volta na priorização. Ele falou assim, e eu falei que era por falta de recurso, e é sempre a nossa primeira desculpa, né? E ele falou assim, Fernando, nunca é por falta de recurso, você priorizou alguma coisa, então você fez algo em detrimento da validação dessas hipóteses. Então é isso, você tem que saber priorizar e você tem que validar para você chegar, né, em algum consenso ou em melhoria de alguma coisa. Então, assim, tem jeito de validar, independente se é digital ou não, você tem que priorizar certo e fazer o caminho de validação. Perfeito. E não é só complementando que, acho que no contexto de teste, né, é importante saber o que você quer testar. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou fazer um teste aqui, mas qualquer resultado pode servir se você não souber direito o que você quer extrair de valor daquele teste, né? Então, você separar bem o que a gente falou, né? Um teste segmentado com uma base já é um jeito de você, assim, tomar cuidado para você não enviesar também o resultado, mas para você mirar o teste para algo que realmente você sabe que você quer extrair de valor, né? E criar um indicador ideal. O que eu quero testar? É acesso? O que é a métrica que você quer olhar, né? Se você não souber disso, e lá dentro da SD Connect a gente resolve isso com uma pergunta. Qual é o problema que a gente quer resolver numa pergunta? E aí, porque isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente tem a impressão do que a gente quer testar, mas isso se perde no emaranhado. E aí, se a gente usa isso, a gente faz uma planilha de Excel mesmo. Qual a pergunta, quais são as hipóteses, e depois a gente vai validar ou não essas hipóteses. E isso ajuda a gente manter o foco para responder aquela pergunta e não se dispersar. Mais um ponto vamos lá, o cara teve a ideia e ele já testou essa ideia.
e ele tem evidências suficientes para o risco, para o apetite que ele tem, né? Que ele vai pôr essa ideia em prática, só que ele não é de tecnologia. E aí? Vai para uma software house? O que ele tem que fazer, na opinião de vocês? Esse é um problema mundial, né? Bom, quando a gente fala de software house, e eu não estou falando mal de software house, pelo contrário, eles ajudam muitas empresas e fazem parte da transformação digital. Agora, quando você quer fundar uma empresa, eu acho que tem que ter... O ideal seria terem sócios tecnológicos que vêm dessa base. E não só para poder programar, mas de fato para ter esse olhar técnico que muitas vezes as pessoas fundadoras não têm. Igual eu não sou técnico e eu trouxe pessoas técnicas. Mas isso não é fácil, encontrar sócios técnicos que têm a mesma visão, que estão na mesma página, que têm o mesmo propósito que você. Então, eu acho que primeiro eu pediria indicação. Poxa, alguém já fez algum app que gostou do resultado, que tem um feedback? Porque às vezes também, quando você fecha o desenvolvimento de um app, ele está ali escopo fechado. E aí, enquanto você valida as hipóteses, eu preciso desse botão aqui, agora eu preciso de mudar aqui. Na verdade, o passo 3 vai virar o passo 1. Isso aí vai virar uma bola de neve de dinheiro que você vai colocando. Então, assim, se você não tem o sócio e se você não tem, de fato, uma confiança ou alguém, uma empresa, que vai conseguir te entregar aquilo que você precisa, eu iria para o mercado tentar contratar um desenvolvedor. Então, assim, de novo, é o que você falou, eu tenho apetite para investir nessa ideia, tempo, recurso. Então, mas como que eu vou contratar um desenvolvedor? Eu nunca conversei com um, eu não sei se ele vai me enrolar ou não. Então, assim, a gente tem todos esses problemas, mas eu iria, no relacionamento, quem tem empresa de tecnologia ou quem já contratou um desenvolvedor, me ajuda aqui, vamos contratar um. Você vai conseguir contratar um desenvolvedor júnior, mas é uma pessoa que vai crescer com a empresa, que você pode dar um stock option, que ele vai ter pertencimento e que se precisar de colocar um botão, ele vai colocar no dia seguinte e o cara não vai te mandar um orçamento para colocar daqui a um mês. Então, assim, eu acho que você tem celeridade no processo. Mas, de novo, já passando aquela arrebentação que você comentou de tem mercado, validei minha hipótese, vou investir, qual que é o meu custo de oportunidade, sendo médico ou outra profissão, passou essa arrebentação, então vamos investir. Eu buscaria um desenvolvedor. Acho que no meu caso foi bem isso, eu não tinha ainda o sócio de tecnologia no começo, mas por indicação de amigos que já tinham empreendido, e aí, assim, esse resume tudo, cara, se cerca de pessoas que já fizeram isso alguma vez e no mesmo jeito da ideia, tudo que você tiver dúvida, vai lá e consulta essa turma aí que você pode confiar e que já passou por isso, mas eu fiz isso, no meu caso foi assim, eu tinha lá alguns amigos que já tinham empreendido, tinham feito software, mas ele também não era técnico, mas eles me indicaram quem trabalhou com você nesse projeto, naquele, e a gente foi pegando, passou uns 10, até a gente chegar em um, que depois ficou um tempo, mas na prática, desde o começo eu já estava preocupado em entender, onde que isso vai estar, qual que é a infraestrutura desse negócio, será que isso está... Coisas básicas, que às vezes não é o que vai resolver, mas é importante quem está engajado com a ideia saber o que está acontecendo, Então, dá para você descobrir e fazer as coisas, você... Tem coisas mais difíceis que a gente passa, Acho que você se aprofundar, entender onde que teu software vai estar, enfim, onde que está o código disso, como que eu acesso, se esse desenvolvedor sair, como que eu pego, são coisas simples, básicas, que é quase criar uma conta no Google, para você ter um e-mail. Então não é mais um bicho de 7 cabeças. O importante é você trazer a pessoa de confiança e estar cercado ali de quem talvez já passou por isso, que vai te ajudando, vai te alertar dos sinais, vai te ajudar a chegar na pessoa certa. Você talvez não ache ela de primeira. Perfeito. E aqui que a gente tá, não tem nenhum guideline, não tem nenhum protocolo, uma receita de bolo que vai dar certo para você e tal. Mas eu concordo plenamente com o que vocês dois falaram. A minha trajetória foi exatamente essa. Eu não sou técnico e encontrei o meu sócio técnico, que é o Davi Zanotto. E eu acho que tem duas coisas aí que vocês falaram que eu gosto muito, que quando você contrata uma empresa terceira, você tem uma relação de fornecedor, contratante. E se você pedir um botão, ela vai calcular a hora para colocar esse botão. Pode dar certo isso? Quem sabe? Pode dar. Uma outra maneira é você trazer para perto de você alguém que complemente as suas skills, suas habilidades e que está no risco junto com você.
Então, esse para mim é um termômetro importante, porque se você achar alguém de tecnologia que, vamos supor que o salário dele de mercado é X, mas ele aceita ganhar metade de X para entrar com você nesse negócio, ele está no risco com você. E aí você já tem um bom termômetro que ele pode tocar isso com você, porque ele acredita na sua ideia e ele quer construir isso com você. E aí quando você pedir para o botão A ou B, no outro dia o botão tá lá sem chegar a fatura, como você disse. Pode falar. Não, só a questão do botão, né? Que a gente tá falando do botão, mas assim, é importante às vezes você ter alguém do teu lado, porque às vezes não é o botão. Porque a gente tem essa cabeça também de sempre pensar na solução. Ah, me coloca um botão aqui porque é o jeito, principalmente não sendo técnico, é o jeito mais óbvio que a gente olha ali, né? Mas nem sempre é isso. Às vezes, ter uma pessoa que te diz não é importante. Você ter o cara que você contrata, pô, se você passar 500 botão para ele quer fazer 500 botão. Né? Agora, é importante você ter alguém do teu lado que também te dá um freio, te puxa, faz você ver uma coisa que você não tá vendo. E escutar, né? Porque a gente, às vezes, como empreendedor ou fundador, a gente fala, poxa, o caminho é esse botão aqui vai gerar um puta valor pro paciente. Ninguém clica. Exatamente. Aí você vai lá, você faz e ninguém clica. Da onde você tirou? Da minha cabeça. Peraí, vamos perguntar para os pacientes qual que é o gargalo nesse processo. Às vezes não é um botão, é a chavinha que você puxa. Poxa, então vou fazer a chavinha. Aí você testa a chavinha, entendeu? Então tem muito dessa de, não, eles vão amar que eu vou fazer isso, vão fazer esse botão. E aí você faz e ninguém usa. Isso daí, só para a gente terminar, talvez não estender nisso, mas é muito importante, né? A tecnologia, às vezes, vem como algo muito sexy, que é muito legal e a gente quer se envolver no produto, mas nem sempre é o que a gente deveria estar fazendo. Nesse estágio inicial, a gente tem que estar preocupado, pô, eu estou atendendo meu cliente, qual que é o tempo de resposta, como que isso está funcionando? Porque tem muita coisa que vem depois de o cliente clicar no botão, né, que talvez não está sendo resolvido. Não, e isso é o problema. É isso. E não é tecnologia. Esse ponto que você traz do conflito de interesse, né, cara? A software house já tem conflito de interesse para te falar não no botão, ela não vai falar não porque pô, esse e outro, vamos lá. Agora, como achar essa pessoa? Se eu sou médico, estou lá no meu consultório, no meu hospital, eu não convivo com essa pessoa para eu lidar com ele, para saber o caráter dele, para saber se ele está no risco junto comigo. E aí tem uma outra questão que você disse, que é ir para onde eles estão. E aí que eu falo participar de eventos de tecnologia, escutar podcasts de tecnologia, frequentar os locais onde eles estão. E eu costumo dizer que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você quer achar um sócio de tecnologia, você tem que estar onde eles estão para legitimamente conhecer e pensar isso. E foi assim, exatamente isso aconteceu comigo. Eu comecei os meetups lá no Cubo, você já foi até convidado, né? E eu promovi esses encontros, foram 24 encontros presenciais, em que iam pessoas da saúde e de tecnologia. Foi lá que eu encontrei o Davi, lá que eu conheci ele. E a gente precisa se posicionar dessa maneira para encontrar esse sócio. E complementando, né? Quando eu fundei a empresa, eu não tinha a mínima ideia de tecnologia, nada. Então eu fui no meu círculo de relacionamento e vi quem que entendia. E eu encontrei meus 2 sócios fundadores, eles não estão mais com a gente, mas eu falei, poxa, são eles. E olha que interessante, um amigo meu que tem uma empresa de marketing aqui de São Paulo, falou, vou contratar meu primeiro desenvolvedor. Eu não tenho a mínima ideia por onde eu começo. Falou, Nando, você me ajuda? E aí eu coloquei a minha equipe à disposição dele para fazer as entrevistas, fazer a prova e ajudar ele na contratação. Hoje ele já tem uma equipe de mais de 10 pessoas, mas é isso, acho que a gente tem que usar do nosso círculo também de relacionamento. Quando eu fundei a CM, eu marquei 9 almoços lá em BH de pessoas que já tinham empresas de vários setores. Inclusive um deles, que é um amigo, que é o Ofli da Melius, né? Os caras de super sucesso, fizeram IPO e tudo mais. Então, assim, você tem que aprender com o erro dos outros e usar o seu ciclo de relacionamento para melhorar a sua curva de aprendizado. Então, isso vai para tecnologia e para tudo, né? Boa. Aí, vamos lá, vamos passar a fase aqui da arrebentação, peguei a ideia, achei um sócio. Aí, agora o negócio está indo, e aí você percebe que para aproveitar o seu timing,
que o timing é muito importante, você tem que ganhar mercado, você tem que ganhar mercado rápido, senão o concorrente pode vir fazer, aí pegar a sua ideia que está sendo executada, ou empresas que já fazem algo parecido podem pivotar para a mesma coisa que você está fazendo, e você vai precisar de dinheiro e de cliente. E aí tem um equilíbrio nisso aí, né? É óbvio que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, sem dúvida nenhuma, porque ele te gera receita, é você vendendo, emitindo nota fiscal. Mas o dinheiro do investidor, ele te dá um gás extra, né? Ele te dá uma turbinada para você ganhar mercado mais rápido. Em contrapartida, você cede equity, você cede participação da sua empresa e também traz sócios para dentro da sua empresa que às vezes você não conhece, que você não vivencia, o nível de cobrança vai aumentar. Qual que é a expectativa? O que vocês pensam desse dinheiro do cliente, dinheiro de investidor, sócio no cap table? E aí, conta para mim. Eu tô pulando aqui, mas que esse assunto é interessante. Mas até antes de buscar o investidor, acho que a gente tem que, uma coisa que o Thiago falou é ter as métricas certas, né? Eu acho que é fazer algo que... É preferível fazer algo que poucas pessoas amam do que muitas adoram, né? Então, de fato, acertar ali, poxa, eu estou crescendo muito meus usuários, ou eu estou crescendo muito essa taxa, eu estou crescendo isso. Para aí sim você ir num investidor e mostrar, olha, eu tenho esse mercado gigante, eu tenho esse produto e eu consigo pegar uma fatia relevante dele, eu preciso desse capital, R$1 milhão, para executar esse plano. Então, assim, é mais ou menos isso que você vai falar para o investidor. É isso que dá certo, né? Isso, exato. Isso que você tem que buscar. É a hora certa de você ir atrás, é quando você tiver esse plano. Exato. Mas, assim, é claro que assim, a gente consegue captar antes, falando, poxa, eu tenho uma ideia, e vem, né, o pré-seed, seed, angel, tem vários, né? Eu acho que várias etapas de captação, mas a gente está nessa que você comentou. Então, no final, você montou um planinho ali e falou, olha, investidor, eu quero esse dinheiro para executar esse plano aqui. Então, a primeira coisa é, da onde que eu monto um plano, né? Excel aceita tudo, né? Então, assim, você monta um plano maquiavélico que vai conquistar o mundo. Então, assim, você quer ao mesmo tempo prometer muito para o investidor, mas fica difícil de entregar. Então, assim, é uma preocupação, porque também se você não for muito audacioso na meta, ele vai falar, eu não vou investir porque eu não vou retornar meu dinheiro. É um jogo de dinheiro, né? De capital. Porque se eu vou te dar 1 milhão é porque eu quero 5, 10 daqui a X anos. Então, eu acho que você tem que escolher muito bem quem que você vai trazer para o seu cap table. A gente vê muito por aí, né, Thiago? Cap table parecendo uma novela mexicana, cara, assim, 50 pessoas. E depois para tirar esse pessoal, tirar no bom sentido, né? Porque todo investidor tem um ciclo dentro da empresa, né? Poucos permeiam até o final. Então, e eu acho que colocar expectativa na mesa e entender o que você quer daquele investidor e o que aquele investidor vai poder entregar e colocar na mesa. Então, seja um angel, um amigo que você conhece que quer colocar esse 1 milhão, ou seja um fundo de seed capital, um fundo de venture. Eu acho assim, o que você vai colocar na mesa? Por que eu devo escolher você? Porque é uma via de mão dupla, né? Não é a gente pedindo dinheiro. Então, o que você vai entregar para a gente? E eu vou entregar isso aqui, né? Por que eu devo pegar o dinheiro seu e não o desse? Então, acho que alinhar muito bem essas expectativas. No caminho aí, a gente errou muito também. A gente teve sócios que ajudaram muito, sócios que não ajudaram, sócios, às vezes, que não fazem nada, só de não atrapalhar, eles ajudam. Então, assim, você tem que, de fato, medir, mas eu acho que é escolher. Sociedade não é algo fácil. Você pode estar na mesma página hoje, amanhã você não vai estar. Então, eu acho que é combinar a regra do jogo ali, o contrato de divórcio mesmo, antes de casar, entendeu? É difícil, mas é tentar alinhar as expectativas de quem que vai vir para sua empresa, o que ele vai somar, né, e a regra do jogo ali. Eu vou falar que a gente não fez isso, tá? Mas hoje, já tendo errado algumas coisas, eu faria. Você pensar o que eu escreveria na lápide disso daqui se desse errado, né? E você tá confiante que mesmo que dê errado, aquela é a decisão que você deveria ter. Então, esse é o investidor que eu quero, e se daqui tanto tempo eu não conseguir executar esse plano, isso é a decisão que eu queria tomar, porque a chance disso acontecer é grande. Quantas startups a gente vê que capta e depois chega numa próxima rodada e não consegue mais? Então, você tomar a decisão de quem é o seu investidor, quanto que você vai levantar de dinheiro, alinhado com, beleza, qual que é o estágio que eu estou hoje e o que eu preciso para chegar na próxima fase, mas já considerar se der errado.
o que vai acontecer com essa sociedade, com esse investidor que está entrando. E o outro também vale, né? Se der certo, esse é o investidor que vai conseguir me abrir uma outra rodada, ou ele vai ser uma âncora na rodada da frente. Vamos tomar muito cuidado com essa decisão de curto prazo, porque ela pode matar o processo de longo prazo, né? E vai ser longo prazo. Vai ser longo prazo. Então, escolher bem o investidor, pôr um do lado do outro, entender quem já investiu, falar com os empreendedores que foram investidos por esse fundo, conhecer os gestores do fundo, entender as teses que eles têm lá, e você tomar a sua decisão. Falar, pô, eu estou indo para um lugar onde a minha tese meio que não tem nada a ver com o mandato do fundo. Então, isso acontece. O fundo erra, investe, né? Às vezes está lá no final de fundo, ou no começo que está investindo, né, pulverizando os investimentos, e você acaba entrando numa dessa. E quem vai pagar a conta depois é você. Então, não é a qualquer custo, eu acho, trazer o dinheiro, entender quem está trazendo e olhar bem de que pega o mínimo dinheiro para você chegar na fase que você quer. E já pensa que se não der certo, se esse investidor vai te ajudar, né, a seguir, porque... Tiagão, aliás, eu tenho que até te agradecer publicamente, você me ajudou muito num momento nosso de investimento e eu tenho essa gratidão por você, porque público você já passou por isso, e às vezes, Fernando, ajuda mais do que um advogado, viu? Pode falar a verdade. Com certeza, absoluta. Conversar com quem já passou por isso. Ajuda, né? Mais do que um advogado. Mas, vamos lá. Eu acho que, tentando... resumindo uma coisa que eu concordo, o empreendedor ele tem que ter honestidade intelectual e estratégica. Se ele coloca uma planilha de Excel ali que aceita tudo, muito audaciosa para encantar o investidor, ele pode até achar alguém que fique encantado. Só que a vida dele vai virar um inferno, ele não vai conseguir entregar aquilo, porque aquilo não é real. E o investidor, ele não sabe como você sabe do seu negócio. E aí vira um inferno, que aquilo ali pode levar até a morte do seu negócio, porque sua vida fica insustentável. Você prometeu uma coisa que você não consegue cumprir. Como que você vai sentar, vai dormir, deitar a cabeça no travesseiro com aquelas metas e o cara vai te cobrar, porque você prometeu para ele. Por outro lado, tem o lado de trazer a pessoa certa para o seu negócio, porque você tem que pensar que ele é um investidor, mas ele é um sócio. Se esse investidor, e você falou bem, ele tem várias maneiras de contribuir com o seu negócio. Ele pode abrir mercado para você, te ajudar a vender mais. Ele pode trazer experiência operacional, experiência estratégica, porque ele conhece do negócio. Ele pode entrar só com o dinheiro. E ele, igual que você falou, muita ajuda quem não atrapalha. Às vezes só o dinheiro dele é ajuda. Só que, se qualquer um desses investidores que entram com essas premissas que são legítimas, eles não tiverem conhecimento do que é um negócio de alto risco, do que é uma startup, você também entrou pelo cano. Porque ele não vai, ele vai querer ele vai olhar para a padaria que ele investiu e vai falar assim, não, você deveria comportar como uma padaria, você não está comportando como uma padaria, porque ele nunca viu uma startup. E aí é outro problema. Esse ponto é excepcional, porque assim, comparar maçã e banana não dá, né? E quando a gente fala de startup, já é diferente de business normais. Quando a gente fala de startup de saúde, também é outro bicho. E é engraçado, porque nosso anjo investidor, ele foi nosso primeiro cliente. Então ele viu o valor, acreditou na solução e me ajudou muito na construção do racional de como gerar valor para a clínica. Nosso segundo investidor é a DNA Capital. Então, assim, é o Pedro Bueno, que é dono da DNA, que é dono do grupo DASA e tudo mais. Então, assim, ele tem um conhecimento e um know-how gigante. Já eram clientes nossos, a DASA e o grupo e tudo mais. Mas ele trouxe muito conhecimento também para a fase que a gente estava. E a gente tem também a Green Rock, que os fundadores do laboratório Salomão Isopp, que trazem um know-how, é uma ligação para eles, você aprende 30 minutos com eles, né? E próprio Ricardo, filho dos fundadores, que está à frente do fundo. Então, assim, eu tive a sorte de escolher meus investidores, porque eles entendem do mercado de saúde, eles sabem que é outro bicho e sabem que a nossa tese é de longo prazo. Porque pensa só, se você pega um investidor que não conhece de saúde, que não enxerga a longo prazo e que quer o resultado amanhã e você entregou um Excel grande para ele, cara, aí é o que você falou. Todo mundo, né? Eu acho que empreendedor já não dorme normal, né? Eu já não durmo. Então, desde quando abri o CNPJ eu já não durmo. Mas aí, de fato, você para de dormir, porque é uma cobrança, né, insustentável. Acho que nós temos uma relação muito boa com os investidores e
sempre tem a questão de, né, isso vai se alinhando no meio do caminho. Mas não foi só sorte, né? A gente escolheu ali também, a gente no processo de investimento anjo, a gente colocou, assim, eu lembro da gente ter feito um Excel e passava um por um, prós e contras. A gente falou com vários empreendedores que tinham sido investidos na rede, era a Anjos do Brasil, né? A rede Anjos do Brasil. E aí lá dentro, depois, a gente sempre procurou ter um líder desse grupo, é um grupo de anjo, é importante você ter uma governança desde o primeiro momento, porque senão tudo vai por água abaixo, né? Aquilo você vai pagar o preço no longo prazo, e no longo prazo é onde está o valor que você está gerando. Então, assim, você não pode deixar essas duas coisas, né, serem antagônicas na hora que teu negócio está tendo que crescer, que você vai para os próximos passos. E aí é importante você começar desde o primeiro dia. A tua relação com... É a mesma coisa um sócio, a mesma coisa de você ter uma pessoa nova entrando, né? Ela é diferente, você vai aprender algumas coisas, tem outras coisas que você vai ter que ceder, mas você criar a regra do jogo desde o começo é imprescindível. E aí, assim, todo mundo é livre para saber, mas a pessoa tem que saber que ela está pisando fora da linha. Então o investidor vai saber. Se você definiu isso muito bem, ele sabe, né, o que você te espera, o que é para ser feito ali, e você criar essa relação de governança. No nosso caso, depois no meio do caminho veio a Raia Drogasil, que foi para a gente assim, uma decisão completamente diferente do que a gente imaginava naquele momento. Acho que todo mundo que empreende, pensa em saúde, em tecnologia, fica muito preso a olhar só para o venture capital também. Então, eu quero fazer rodada, eu quero fazer rodada, eu quero fazer rodada. E nem sempre esse é o caminho para todos os negócios. Isso não quer dizer que o teu negócio não vai ter uma escalabilidade ou algo do tipo. Então, entender também se a tese que você está construindo, se o produto está fazendo, o mercado está atendendo, ele encaixa nos fundos do Brasil. Porque às vezes encaixa um fundo fora, mas você teria que também estar fora, esse fundo não está olhando para o Brasil. Então, tem uma questão aí de timing, que o Fernando falou desde o começo, que é você também ter essa humildade, o entendimento, e você não ficar dando murro em ponta de faca, né? O caminho que eu tenho que ir é para cá e para lá. No nosso caso, o que a gente ganhou pegando o investimento, né, de uma corporação como a RD, é muito valioso, né? A gente aprendeu a parte de execução, a parte de olhar para coisas que talvez como uma empresa de tecnologia a gente estava deixando de lado, que era a parte mais operacional. E hoje, quando a gente olha para o resultado do nosso negócio, tem um monte de coisa ali de operacional, de meio de funil, de métricas pequenas que a gente estava não olhando tanto, que a gente começou a ter uma obsessão por aquilo. E hoje, você olha lá o NPS de um cliente, tudo que ele fala não é assim, o teu site é bonito, o teu app é legal. Ele fala, cara, o produto que você me entregou foi ótimo, você entregou no prazo, eu nunca vi alguém ser tão rápido assim. Então, tudo coisa que veio mais dessa mentalidade que no nosso caso veio de estar ali dentro tanto da gente ter a responsabilidade de estar operando uma empresa de tecnologia em saúde do lado de um player desse tamanho, quanto da gente ter com a gente olhando para o nosso negócio e assim, tirar o chapéu lá para a turma, né? Porque tanta coisa grande acontecendo, eles estavam dedicados a olhar para a Manipula E, 2 anos atrás, e ajudando a gente a construir como se aquilo fosse realmente um novo negócio dentro da empresa. Então, esse valor de você conseguir acertar o time e trazer esse investidor certo, assim, no longo prazo, isso tem um efeito, né, que é como uma árvore de decisão. Eu não sei o que seria o caminho se eu tivesse ido por outro galinho, né, mas esse galho que a gente está indo, ele é muito longevo, né, então eu tenho muito para andar e isso só fortaleceu a gente. Mas, por outro lado, às vezes pegar um fundo naquela hora, eu teria mais dinheiro 2 anos atrás, mas poderia estar fechando as portas agora. Perfeito. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Caminhando para o fim, agora nós vamos falar assim mais filosoficamente. Quando eu falei para você, né, Fernando, que a gente ia falar aqui como iniciar um negócio, você falou, não. Nem começa. Vai abrir um CNPJ, não, continua aí dando seu plantão, continua aí atendendo suas consultas, nem começa seu CNPJ. Mas parece que tem algum bichinho que pica a gente, né, Fernando? Eu, desde 2020, vai fazer 3 anos agora, cara, que eu deixei assistência em nome desse bichinho que me picou do empreendedorismo. Você deixou a Ambev, uma baita de uma empresa, você também passou pelo mundo corporativo, né? E esse bichinho pica a gente, Fernando e Thiago, e às vezes a gente não encontra muito
resposta, assim, né? A gente não tem uma resposta assim, por que que eu aceitei esse bichinho me picar e eu escutei esse bichinho, né, cara? Queria que vocês comentassem isso. Por que leva, né? O que leva a gente a ser empreendedor? Mas ao mesmo tempo é um brilho nos olhos que a gente tem de fazer o negócio dar certo, que isso também que nos deixa vivo, né? Que é o nosso drive, né? O nosso motor. Fala um pouquinho dessa experiência aí. Primeiro corrigir, né? Não é que eu falei para não abrir o negócio. Eu faço muita apologia ao empreendedorismo, muito. Inclusive, 4 pessoas já saíram. Claro, eu sei. 4 pessoas já saíram da empresa, da CM, para empreender e eu ajudei os 4. Acabou que não deu certo, não, mas enfim, às vezes pelas análises que a gente falou de mercado, mas enfim, a gente ajuda muito lá, até o intraempreendedorismo. Mas o que eu falei é muito mais no mote que empreender não é para todo mundo. Essa nossa, que a gente está falando aqui de ter um investidor na cola, de ter cliente te ligando e reclamando, de ter pacientes não conseguindo utilizar a solução que você tem, essa pressão que a gente se cobra primeiro, mas que todos em volta também cobram, você ter 50, 100 funcionários que dependem de você, isso tudo é um peso muito grande. Então, quando eu falei isso, obviamente, né, era pensando assim, gente, vamos lá, porque os exemplos que a gente usa são os unicórnios, né? Não, montei um app que é a mídia social mais usada do mundo, pô, legal, mas um montou, quantos montaram e quebraram no meio do caminho? Então, assim, não é fácil. O caminho do empreendedor, e eu não estou falando que outras profissões são fáceis, eu estou falando que é questão de perfil, né? E o que você quer para sua vida. E aí, vindo no bichinho que picou, eu sempre quis ser empreendedor. Sempre quis ter minha empresa, quase montei 4 empresas de reciclagem a pedaço de pizza no centro de BH, a uma outra empresa de tecnologia voltada para o ramo de restaurantes, cervejaria artesanal. Então, assim, eu já fui testando coisas, mas eu sempre tive uma vontade de empreender e falei, vou para a Ambev, poxa, passei, legal, vou ficar aqui 5 anos, aprender muito. Inclusive, fiquei 2 e aprendi mais do que qualquer outro MBA que eu faria. Mas eu falei, cara, tem esse gap no mercado, eu vou entregar valor para o paciente para cá, eu vou pular nisso de ponta e vou empreender. E aí, quando eu olho para trás, agora em janeiro fazem 11 anos que eu saí da Ambev. E, poxa, não só na reunião que a gente teve de final de ano agora, mas eu acho que sempre no aniversário também da SEMI que a gente, né, reúne e faz uma festa, eu falo do orgulho que eu tenho de olhar para trás, né, do que a gente construiu. A gente foi pioneiro de um sistema de agendamento online no país. Então é pensar, poxa, o ano passado a gente impactou 122 milhões de pacientes. Não pacientes únicos, né, mas pacientes em processos de atendimento, de agendamento. Se a gente não existisse, poxa, será que o agendamento online existiria ou não? Será que ele estaria tão avançado no mercado igual está hoje ou não? Então a gente, de fato, tem um papel muito importante nessa experiência digital do paciente, como pioneiro e até hoje. Então é muito orgulho, igual você falou, mas a gente ainda tem um sonho grande, né? Na Ambev aprendemos que sonhar pequeno e grande é a mesma coisa. Então a gente está ainda nos primeiros passos frente ao que a gente quer conquistar. O nosso sonho e o nosso propósito sempre foi melhorar a experiência e a vida do paciente, seja por uma plataforma de interoperabilidade que vai dar os dados do paciente num único app para ele, seja um agendamento online para um hospital, para uma clínica. Então, a gente está no começo de algo grandioso que a gente quer, de fato, né, conquistar, mas é isso, é muito mais forte, empreender muito mais forte que a gente, né? Picou o bichinho, cara, você tira tudo da mesa, tem que entender se você tem o guts, né? Se você tem o estômago para isso. E, cara, acho que tocar o pau e fazer acontecer. Muita resiliência e aprendizado no meio do caminho. Vai lá e faz, né? Como chama aquele livro. Eu acho que a resiliência assim, você talvez não saiba que você tem ela, mas ela vai aparecer se você está engajado ali com o que você está fazendo, né? E aí eu acho que isso resume muito o que é empreender. Você tem que dormir em posição fetal, chorando, falar, cara, o que eu tô fazendo, o que eu faço amanhã, e no dia seguinte você acorda com aquela energia do primeiro dia, vai lá e vão resolver alguma coisa hoje, porque amanhã tem outro dia, e assim segue, né? Então, acho que é muito uma batalha emocional, né, empreender. Então, é importante também você ver quem que tá do teu lado. Eu, no meu caso, né, sempre me apoiaram muito, a família, a Lívia, minha mulher, e isso foi muito importante, porque tem hora que, assim, você realmente vai ser muito duro, mas muito duro.
E assim, aquele momento é o momento onde alguns desistem. E se você continuar, né, tomar cuidado também no empreendedorismo de você não ser estúpido, né? Você ser louco, não ser estúpido. Então, tem um momento onde realmente as pessoas ao teu redor estão te dando o sinal de que talvez isso deveria terminar. Você tem que, né, não ficar abraçando o muro para o muro cair na sua cabeça, mas essa sensação de ter pessoas do teu lado, teu time, você trazer as pessoas, contaminar elas com essa vontade de empreender, dar espaço para elas empreender, é uma responsabilidade muito grande. Quando você chega numa rodada que você, dentro de casa, tá vendo, né? Pô, se eu não fizer isso aqui, o que acontece daqui 3 meses? Assim, às vezes a gente chegou a ter a dúvida se a gente ia ter uma semana de vida. E assim, olhando para dentro de casa, a gente estava lá acelerando mais do que nunca. Falei, cara, essa é a semana que a gente vai virar o jogo. Só que eu deitava em casa, botava a cabeça no travesseiro e falava, cara, assim, eu tenho que estar pronto para se daqui uma semana, né, esse baque emocional e aí, assim, empreender, então, fechando o contexto aqui do que eu acho, é você ter as pessoas certas ali do teu lado que vão tanto te apoiar, mas também vão você tem que estar disposto a ouvir as verdades, né, sem o ego, sem aquela sensação de que, pô, não, a minha ideia é a melhor, etc. E para você conseguir encontrar esse termômetro, porque você traz consigo, né, uma responsabilidade grande dos investidores, do capital, o teu custo de oportunidade. Então, assim, você está engajado, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado ao decidir seguir, né? Porque é a tua vida, a vida de pessoas ao redor. É exatamente, mas cara. É impagável, né? E exatamente isso que eu sinto e o que eu enxergo, como você falou, eu também acredito que o empreendedorismo não é para todo mundo, não precisa ser para todo mundo. O empreendedor não é melhor e nem pior do que um empresário, do que um funcionário público, do que um cientista, do que o intraempreendedor. Não é nada melhor. Alguém que não é empreendedor empreendendo vai sofrer muito. O empreendedor não empreendendo, ele sofre Vai muito. Sofrer muito. E a pergunta, isso, como que eu sei se eu sou não empreendedor? Aí volta no ponto, vamos testar, né? Isso. Testa. Tem esse feeling aí? Só testando. Agora, o que eu costumo falar principalmente para os meus alunos, eu sou professor de medicina lá na Faculdade de São Leopoldo Mandic, eu falo muito para os estudantes, porque o meu papel lá nessa disciplina, eu tenho comigo, que chama Medicina Digital. Eu apresento o mundo digital para esses alunos. O meu papel é mostrar para aquela turma ali de 200 alunos que eu tenho certeza que dentre aqueles 200 tem algum que quer empreender. E esse que quer empreender dentro da medicina, ele é como se fosse um absurdo perto dos outros. Porque eu fui assim lá atrás. As minhas ideias, o que eu gostaria de fazer, o que eu queria, parecia muito estranho para a maior parte dos meus colegas. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa tirar isso, colocar assim, você tem essa vontade? Teste para ver se você é. Porque um empreendedor não empreendendo, ele sofre demais também. Ele sofre demais. E eu acho que o legal é você achar o lugar certo para você estar e ter brilho nos olhos do que você está fazendo. Cada vez mais difícil nos tempos atuais, numa geração longeva como a nossa. Com certeza nós vamos viver 90 anos tranquilamente. Você passar 60, 70 anos da sua vida, 70, você começa a trabalhar com 20, você passa 70 anos da sua vida, cara, fazendo uma coisa que não te brilha os olhos. E lembrando que empreender não é montar um aplicativo, né? É você melhorar um processo, você dar uma satisfação com alguém, com algum produto, é você montar um serviço, é você montar uma clínica, então assim, tem inúmeras formas de empreender, né? Porque, de novo, como a gente está falando de digital, então eu tenho que montar um app. Não, tem inúmeras formas de você empreender, melhorar a experiência de alguém do setor fazendo algo novo, né? Então, assim, isso é inovar, isso é empreender, né? Sair da cadeira e fazer. Perfeito. Cara, que papo legal, obrigado, sabia que ia ser show, conheço vocês. Vocês são professores para mim também. Gosto muito da forma com que vocês empreendem e do que vocês levam o negócio de vocês. Obrigado por estarem aqui comigo e vamos que vamos, né? Isso aí, eu que agradeço. Valeu, Lourenço. Valeu, Thiago. Obrigado, Um abraço, pessoal. pessoal. Prazer.
Pessoal, gostou? Eu quero saber do que você achou desse papo aqui. E aí, você tem vontade de empreender? Então, cola lá no Fernando, cola lá no Thiago. Aliás, como que acha vocês aí, hein? LinkedIn? LinkedIn, Fernando Soares, CM Tecnologia. O meu também. Thiago Colosio, Manipulaê. Manipulaê. Cola aí nessa galerinha que você vai ver que os caras são bons e eu tenho certeza que eles vão te ajudar a tirar suas dúvidas. Todo empreendedor, ele é muito ajudado. Nós somos muito ajudados. Acabei de falar, o Thiago me ajudou, você me ajuda. E a gente tem esse give back também de ajudar as pessoas que estão. Então você pode perguntar para eles, pode perguntar para mim, me dá o seu feedback se você gostou. Estamos no YouTube, no Spotify. É importante que você avalie, dê estrelinhas aí, recomende o nosso produto. Então aí no Spotify, no YouTube, dá um like, siga o nosso canal, que aí você vai ser notificado todo episódio que a gente postar aqui, a gente posta semanalmente. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Valeu!